Olá, prezados amigos, ouvintes, internautas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, aqui de Uberlândia, Minas Gerais, e nós lembramos a você a importância da realização do Evangelho no Lar, para que as bênçãos do alto estejam sobre você, seus familiares, e que todos possam se sentir fortalecidos para continuarem na sua jornada. E para bem iniciarmos, vamos fazer a nossa prece com o pensamento em Jesus. Nós vamos louvar, agradecer e pedir. Jesus, mestre e médico de nossas almas, aqui estamos para a realização de mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido, pelas oportunidades de aprendizado e serviço no bem, agradecendo também a direção espiritual para que ela continue conosco, nos dando as boas intuições e nos orientando nos comentários que fazemos. Pedimos, Senhor, a limpeza fluídica para todos os lares, o amparo e assistência amorosa para todos aqueles encarnados e desencarnados que vêm estudar conosco o seu evangelho de amor à luz da doutrina espírita. Que a paz envolva a todos e lhes dê mais fé e esperança para a harmonização de que necessitam para seguir adiante, vivendo a vida da melhor forma possível. E assim, em seu nome, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Norma, que fará a leitura e comentário do item do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É com você, Norminha. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Gratidão, querida Vânia. Então, nós estamos no subitem Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 7. Vamos à leitura? Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. Então, a gente precisa, para nosso melhor entendimento, recordar que esse parágrafo refere-se à fala do mestre à multidão que estava sentada ao seu redor, desde que ele havia chegado à casa, e o ouvia atentamente. Eles estavam assim quando os parentes de Jesus, sua mãe e seus irmãos, tendo sabido da sua chegada ali, para lá foram, não é? Mas ficaram do lado de fora, não conseguiram entrar e pediram para chamá-lo, porque estavam ali para se apoderarem do mestre, não é? Porque diziam que ele havia perdido o espírito, ou seja, que ele estava apresentando, meus irmãos, comportamento insensato e desorientado, como se tivesse perdido, não é? Sua ligação com a razão e a lucidez. Mas, ao contrário, nós bem sabemos, Jesus tinha plena consciência do que evangelizava, não é? Foi assim que ele cumpria
na realidade, fielmente o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele exemplificou isso, meus irmãos, quando salvou a mulher adúltera de apedrejamento, não é verdade? Quando a lei mosaica condenava a lapidação à prática do adultério, levando aqueles homens que queriam apedrejá-la a refletirem, quando ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas depois ele falou para ela, não é? Onde estavam aqueles que queriam apedrejá-la? E ela falou: foram-se todos, mestre. Então ele disse: vá e não peques mais. Em um outro exemplo, não é? Ele acolheu Zaqueu, um publicano que tinha baixa estatura e que subiu na árvore porque ele queria ver e ouvir o mestre. E no meio da multidão, ele pequenino, ele não conseguiria. Então, Jesus, ao passar por ali onde Zaqueu estava, chamou pelo nome, pediu que ele descesse, porque ele iria fazer pouso na casa de Zaqueu naquele dia, né? E ali também Jesus foi muito criticado por hospedar Zaqueu, né? Que era um publicano. E nós já aprendemos aqui que os publicanos eram judeus que prestavam serviço de cobrança de impostos para os romanos e que muitas vezes exorbitavam nessa cobrança. Então, o povo judeu tinha verdadeiro asco pelos publicanos, porque eram judeus que faziam coisas contra os seus próprios compatriotas, não é verdade? Mas Jesus tinha a capacidade, não é, de redenção dos espíritos e de ver aqueles que tinham condição de superar as suas imperfeições. Jesus sabia que aqui todos éramos imperfeitos e aqui estávamos para burilarmos nossas imperfeições. Então, ele deu essa oportunidade para Zaqueu, né? E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, é revelado que o que levou Zaqueu a se arrepender e a decidir a dar metade dos seus bens aos pobres e a restituir 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. Então, meus irmãos, Jesus agia coerentemente com a lei de amor. Fato hoje bem compreensível para nós, mas naquele tempo impactava muito os judeus, né? Seguidores daquela lei de Moisés, e que levou a alguns disseminarem que ele havia perdido a lucidez, a razão, o que naturalmente preocupava a sua família. Afinal, contrariar as leis mosaicas gerava naquela sociedade consequências graves. Inclusive, poderiam estender-se essas consequências à família. Então, nesse contexto, Jesus proferiu a famosa frase àquela multidão: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse, né? Eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus ali expandiu o conceito de família para além da consanguinidade, não é? Mas para aqueles que faziam parte da família espiritual,
que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir aquele evangelho de amor que ele trazia. Não é verdade? E assim, nós vamos dando continuidade, não é? À leitura dessa passagem do item 7. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Vamos prestar bastante atenção nesse trecho, tá? Parecia mesmo que partilhavam até em um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho que como irmão quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele, né? Quer dizer, não acreditavam em Jesus. Então, sobre os irmãos de Jesus, meus irmãos, cabe-nos esclarecer sobre aquela afirmativa, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles, que Mateus e Marcos deixam isso claro em seus evangelhos, né? Então, lá no Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em grego. E ali é nomeado Tiago, o justo, José, Simão e Judas Tadeu, não o irmão de Tiago. Judas Tadeu, que era o irmão de Tiago, não Judas Iscariotes, tá? Como os adelfos de Jesus. Então é explicado que Delfos é a palavra grega para útero. E por isso, adelfos significaria literalmente os do mesmo útero nesse contexto. Porém, na realidade, os irmãos do Senhor, Tiago, José, Simão e Judas Tadeu, eram filhos de outra Maria, meus irmãos, irmã da mãe do Senhor. A gente sabe que até na nossa sociedade, na minha geração, era muito comum os pais colocarem várias filhas com o nome de Maria. Maria de Fátima, Maria da Luz, Maria da Glória, entendeu? Isto é, essa Maria era esposa de Cleófas, conforme Mateus capítulo. Aí a gente pode conferir esses dados em Mateus capítulo 27, versículo 56, Marcos capítulo 15, versículos 40, 47 e também 16, capítulo 1, e em João capítulo 19, versículo 21, quando eles estão narrando quem estava ao lado de Maria no ato da crucificação de Jesus. Então, à luz desse esclarecimento, esses seus irmãos seriam primos de Jesus. Por isso, o evangelho aqui no item 7 está dizendo que não tinha nenhum irmão de Jesus como seu discípulo. Portanto, os irmãos mencionados neste parágrafo, que o acolhiam mais como estranho que como irmão quando ele se apresentava à família, e que não acreditavam nele, eram seus meio-irmãos, uma vez que seu pai, José, foi pai biológico de 6 filhos no primeiro casamento. Ele enviuvara, não é? E depois desposou Maria, mãe de Jesus. Abraçando essa afirmativa, alguns argumentam
que se Jesus teve outros irmãos, ele não teria entregue sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado dele, que não era seu parente. Agora, há outros, entretanto, que argumentam que o Novo Testamento foi escrito por judeus e para judeus, e por isso usaram a palavra grega para irmão no sentido hebraico de parente. E há também um outro argumento que Lucas era gentio e estava escrevendo para gentios. E Lucas usou a palavra irmão no capítulo 8, versículos 19 a 20, entendeu? E Lucas foi muito cuidadoso na sua escrita e teria usado a palavra primo, anépsios, se não fossem realmente irmãos de Jesus. Então, fica sempre essas dúvidas, mas pelos argumentos do Evangelho de Mateus, Marcos, não é? E João, fica mais tendente que realmente não tinham discípulos de Jesus. Vamos entre os irmãos, né? Entre os discípulos de Jesus. Vamos continuar. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa de sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. É claro, né, meus irmãos, que Jesus jamais faria isso, né? Então, a gente vai ver como testemunho, lá no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, o último capítulo desse livro tem por título Maria. E aí ali vai dizer como Jesus, ali no ato da crucificação, confiou a João tomar conta de Maria, não é? E que João honrou esse compromisso feito ao pé da cruz. E depois, com o tempo, ele conversa com Maria, dizendo o quanto em Éfeso, onde ele estava pregando o evangelho, estava ganhando vulto a pregação do evangelho do Mestre. E aí Maria o acompanha, ele acomoda Maria numa casinha humilde que ele houvera ganhado de um membro de uma família aristocrata que convertera-se ao cristianismo. Fica assim na região rural de Éfeso, ao sul de Éfeso, essa casinha. E ali Maria conviveu com João, tratando com a amorosidade que uma mãe dedica a um filho, e também passou a receber muitos aflitos ali naquela casinha, em que ela, com aquela amorosidade materna, ela consolava, né? E dizia que tudo passa e que só não passa o reino de Deus, dando consolo àqueles irmãos que a buscavam como referência da filha, da mãe do nosso Mestre Jesus, não é? Para consolá-los. E foi nessa casinha que Jesus, mais uma vez, demonstra o seu amor pela sua mãe, porque quando ela estava para partir para a pátria espiritual, Jesus ali chega, não é? Ela o reconhece, vê as chagas, né? Identifica ali, né? E aí ela fala, meu filho, né? Meu filho. Aí ele fica também emocionado, né? De vê-la. E aí ele fala,
Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, meus irmãos, Jesus nunca deixaria, né, de devotar amor à sua mãe. Vamos prosseguir. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, o que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, nós sabemos, né, que aqueles que o ouviam eram muito humildes e ele sempre usava do que fosse ali do contexto daquela sociedade para explicar-lhes as verdades espirituais. E assim ele usou a presença da família material para dizer, né, que existia a família espiritual, aquela que comunga com a pregação, não é? Que tinha os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para o que ele estava trazendo, para o conhecimento da humanidade. É isso, meus queridos irmãos, que Jesus continue sempre iluminando as nossas vidas, não é? Com o seu evangelho de luz e de amor. Muita paz a todos vocês. Agora eu vou passar a passagem para a nossa querida Vânia, que ela vai ler uma linda lição do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha, para ampliar a nossa reflexão em torno do item que foi lido. Nós escolhemos a lição 178 do livro citado pela Norminha. Apego obsessivo é o nome da lição. Apego, o que é? É aquela dedicação excessiva, exagerada. Então, vamos ver o que André Luiz nos coloca em torno disso. Eduque o filho, mas não despreze o menor sem escola. Proteja a filha, mas não desconheça a criança abandonada. Cuide do pai enfermo, mas lembre-se dos outros doentes. Ampare a própria mãe, mas não rejeite o apelo da gestante carente. Ampare o irmão, mas não negue apoio ao pedinte sem teto. Festeje os avós, mas reserve algum tempo aos velhinhos solitários. Socorra o parente sem recursos, mas contribua para a assistência aos necessitados. Ajude os de casa, mas não tape os ouvidos à dificuldade do vizinho. Há muita gente que usa a responsabilidade com a família para esconder o próprio egoísmo, virando as costas às necessidades do próximo mais distante. Contudo, a lição de Jesus é permanente convite à prática do bem, adiante da fronteira doméstica. Ame sua família, mas não faça deste amor um apego obsessivo. Com certeza, essa lição pode inquietar muitos que pensam que a sua família restringe-se àqueles unidos pelos laços consanguíneos, aqueles que
vivem debaixo do mesmo teto. E Jesus, quando olhou para aquela multidão e disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, está nos chamando a enxergar, a ver que cada ser humano é um membro da nossa família, pois todos nós formaremos um dia a família universal, onde todos, como irmãos, se amarão, né? Terão os sentimentos fraternos uns pelos outros, ajudarão aqueles que estão em mais dificuldades do que outros. Então, que nós não nos apeguemos de maneira exagerada, porque isso significa uma doença. Adoeceu o sentimento, adoeceu a mente. Porque, embora estejamos reunidos com graus de parentesco diferentes, né, todos nós devemos olhar um pouco mais adiante e ir ao encontro daqueles que estão desamparados, sozinhos, sem um alimento, sem uma palavra amiga, sem um agasalho, sem um teto para os abrigar e assim por diante. Não nos precipitemos em julgamentos equivocados, pois o boleto, chega para nós também no dia de amanhã. Quantas e quantas pessoas não têm passado por situações jamais imaginadas em outro tempo? Hoje, né, você pode estar com a vida toda equilibrada, tudo certo, fluindo bem, e amanhã pode vir uma doença, pode vir uma perda de um ente querido, pode vir um desemprego, pode vir qualquer uma situação que altere completamente nossa vida. Então, esta lição de André Luiz nos pede que amemos nossa família, mas que não façamos desse amor um apego obsessivo, porque obsessão é muito difícil de ser curada. E aquelas pessoas que são excessivamente apegadas aos seus, elas sofrem muito e fazem sofrer também. Vamos lembrar aqui uma outra lição do Evangelho, que nós já lemos e comentamos, que é o desprendimento dos bens terrenos, né? Quando ouvimos esse título, vem à nossa mente apenas os bens materiais, móveis e imóveis. Mas não se esqueçam das nossas afeições. Sim, porque há pessoas que são tão apegadas aos seus que às vezes deixam de viver a própria vida para viver a vida dos seus entes queridos, dos seus familiares. Então, o alerta está dado. Busquemos aquele afeto, aquele carinho, aquele amor que construa, que aproxime, que doe, que compartilhe, para que nós não venhamos a incorrer em erros futuros que nos trarão muito sofrimento. Fica aí o recado para a nossa reflexão. E agora eu vou passar a palavra para a querida Norma para pedir a magnetização da água. Até o próximo. É isso, meus irmãos. Chegamos a um momento especial, né? De magnetização da água. Vamos lembrando sempre que no nosso Evangelho no Lar é necessário, né, que nós reservemos um recipiente com água para a fluidificação ao seu término.
e que quando elevamos os nossos pensamentos numa prece para fluidificar a nossa água, nós precisamos lembrar que, se tiver alguma pessoa em especial na nossa casa com determinada enfermidade, necessitando de uma fluidificação específica para ela, aí precisamos colocar o nomezinho dessa pessoa, adesivando ali o recipiente que só ela tomará. Por quê? Por ser um remédio, a gente não pode ficar tomando o remédio de outra pessoa. Assim é a água magnetizada ou fluidificada. E aquela que a gente fluidifica para toda a família, aí não tem problema, não é? É como a que é disponibilizada na casa espírita quando a gente chega para a gente tomar. É uma fluidificação geral para revitalizar-nos o bom ânimo, não é verdade? Vamos então à nossa prece de magnetização, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Mestre querido, médico dos médicos, por essa oportunidade de magnetização da água. Permita, Senhor, que os seus mensageiros de luz aqui presentes possam trazer dos laboratórios espirituais os elementos necessários, Senhor, à transformação dessa água num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que delas fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos, Mestre, em nome do nosso Pai Maior. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, nós vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos para a nossa prece final. Não é verdade? Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos em gratidão. Gratidão, querido Mestre Jesus, por todo o benefício aqui recebido, com as reflexões feitas do seu Evangelho de amor, que tanto regenera o nosso espírito, Senhor, quando nós o colocamos em prática. Gratidão também a esses queridos guias e mentores espirituais, que em seu nome, Jesus, estão sempre conosco, nos inspirando, trazendo-nos aquela vontade de perseverança no aprendizado, aquele entendimento da importância de colocarmos esse aprendizado em prática no nosso dia a dia. Gratidão imensa a esses incansáveis irmãos, mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior, que nos concede essa permissão de realização do Evangelho no lar. Que as suas bênçãos, Pai querido, possam penetrar em nossa família, beneficiando a todos em suas necessidades. Que seja ampliada, Senhor, para a vizinhança, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Alivie, Pai amoroso, as dores do mundo. São tantas, querido Pai.
mas sabemos que segurando na sua mão, teremos o bom ânimo para superá-las, que cessem as guerras, que a paz predomine em todo o mundo e com a certeza, Pai, que a paz começa em nosso coração. É que nós te agradecemos humildemente por esses momentos de reflexão, de estudo para as nossas vidas. E assim te pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar Online de hoje, Pai, dando todos juntos dos dois lados da vida, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Até a próxima semana, meus queridos irmãos, se Deus quiser.